Nessa nossa quinta videoaula, nós vamos falar sobre o crescimento secundário na raiz. Ou seja, como que a raiz passa de uma raiz primária, com maioria de tecidos, maioria de células de parede primária, a uma raiz secundária lenhosa, cuja principal função é sustentar e transportar. Existem dois meristemas secundários principais responsáveis pela passagem da raiz do crescimento primário para o crescimento secundário. São eles o câmbio vascular, que origina xilema primário, xilema secundário ou lenho e floema secundário, e o felogênio, que vai originar a casca da raiz. Note que a raiz em crescimento primário, o que a reveste é a epiderme, ao passo que a raiz em crescimento secundário é revestida pela casca, que se origina no felogênio. Bom, quando nós pensamos em crescimento secundário, nós pensamos no câmbio, né? Mas na raiz em crescimento primário, quem origina o xilema e o floema primário nessa raiz é o procâmbio. Então notem aqui, essa é uma raiz triarca, eu tenho 3 arcos de protoxilema e 3 ilhas de floema alternadas. Eu tenho entre cada porção de xilema e floema, eu tenho procâmbio. Esse procâmbio, posteriormente, vai originar o câmbio. Então, se uma raiz ela é diarca, ela vai ter 2 faixas cambiais representadas aqui pela cor verde, essa faixa verde. Se a raiz é triarca, ela vai ter 3 faixas cambiais. Se ela é tetrarca, 4 faixas cambiais. E se ela é poliarca, ela vai apresentar várias faixas cambiais, né? Então, essas faixas cambiais todas se originaram do procâmbio na raiz que está presente, né, na raiz primária e permanece. Quando a raiz vai entrar em crescimento secundário, esse procâmbio se transforma em câmbio. Mas observem, se eu só tivesse crescimento secundário nessas faixas onde está o câmbio, eu só teria formação de lenha ou madeira nessa região da raiz aqui. Não é o que acontece, a gente nota a formação de madeira em toda a extensão da raiz. Como então que essa faixa cambial se torna contínua? É o que nós vamos falar a seguir. Tomando como exemplo esta raiz que é tetrarca, nós observamos 4 faixas de câmbio, 4 faixas cambiais. Essas faixas cambiais vão originar xilema secundário para o interior da raiz e floema secundário para fora. E como essas faixas cambiais vão se conectar nas regiões opostas aqui aos arcos de protoxilema para formar uma faixa cambial contínua. Quem vai dar origem à faixa cambial nesta região? O periciclo. Lembrando que o periciclo está abaixo da endoderme. Então aqui nós temos a endoderme. A primeira camada abaixo da endoderme é o periciclo, que é a primeira camada que compõe o cilindro vascular ou estelo da raiz. Nessa região, o periciclo vai se desdiferenciar e as células vão se tornar meristemáticas e vão originar a faixa cambial que vai conectar o câmbio. Então, em todas as regiões opostas aos arcos de protoxilema, o periciclo vai originar as faixas cambiais, tornando a faixa cambial da raiz contínua. É o que nós vemos nesse slide. Toda essa região marcada em amarelo são células do periciclo na região oposta aos arcos de protoxilema. Elas se dividiram e conectaram a faixa cambial e se forma, então, uma faixa cambial contínua. Essa faixa cambial contínua já está produzindo aqui o xilema secundário para o interior do órgão e vai começar a produzir o floema secundário para a parte externa. O mesmo periciclo que conectou as faixas cambiais, ele também vai dar origem em muitas raízes ao felogênio. Então o felogênio vai surgir aqui nesta região onde se encontra o periciclo.
o felogênio vai originar a casca da raiz. Então a gente vai notar que no processo final, o felogênio vai produzir feloderme para dentro e suber para fora, com o engrossamento da raiz pela atividade do felogênio e do câmbio, todo o córtex e a epiderme da raiz vão ser perdidos, vão ser descartados. Então aqui no processo final a gente já nota o felogênio marcado em verde, produzindo em azul a feloderme para dentro e para fora o suber, que é a parte morta da casca. O conjunto felogênio, feloderme e suber formam a periderme ou casca. E aqui a gente vê o câmbio, a faixa cambial contínua, produzindo o xilema secundário para dentro, marcado em vermelho, e o floema secundário para fora, marcado em azul mais escuro. A atividade do câmbio e do felogênio levam ao aumento de espessura da raiz. A raiz vai engrossando. Com isso, a epiderme e o córtex, incluindo a endoderme e a exoderme, vão ser descartados. O mesmo exemplo em uma raiz triarca, a gente nota que aqui estarão as faixas de procâmbio que vão originar o câmbio. Então aqui, como a raiz é triarca, 3 faixas cambiais surgem. O periciclo vai conectar as faixas cambiais nos polos opostos aos arcos de protoxilema. E nós vamos ter a formação de uma faixa cambial contínua, produzindo xilema secundário para dentro e floema secundário para fora. E, ao mesmo tempo, o periciclo dá origem ao felogênio, que produz o suber para fora, e a feloderme para dentro, formando a casca. Com isso, a epiderme e o córtex são perdidos. No final, nós temos uma raiz com estrutura secundária, uma estrutura lenhosa, cuja funcionalidade é sustentar a parte aérea e também transportar. Não tem mais função de absorção de água e nutrientes do solo. Essa lâmina nós observamos em sala de aula, a gente vê a raiz de ficus em crescimento secundário. Aqui, dando um zoom, nós observamos o felogênio, produzindo suber para fora e feloderme para dentro, esse conjunto está formando a casca, e o córtex aqui está sendo rompido, a gente vê aqui o córtex sendo descartado em toda essa região. E aqui, dando um zoom também, nós observamos o câmbio, produzindo o xilema secundário para o interior, e um floema secundário para o exterior, a atividade do câmbio aqui nessa região e também do felogênio provocam aumento de espessura da raiz e todo o córtex da raiz então é descartado. Em mais esse exemplo, nós observamos uma raiz triarca. Essa raiz triarca ela vai ter 3 faixas cambiais. Essas faixas cambiais vão ser conectadas pelo periciclo, produzindo então o xilema secundário para o interior da raiz e o floema secundário para o exterior. Lembrando que o periciclo também origina o felogênio, que vai produzir a casca da raiz. Aqui no estágio mais avançado de crescimento, nós observamos o xilema secundário ou lenho formado. Nessa região está o floema secundário. Por aqui está o felogênio produzindo o suber e a feloderme, e nós observamos o córtex da raiz sendo descartado no processo final.